Sejam bem-vindos à Revista Fórum. Eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político, e hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre o que aconteceu ontem em Brasília, mas eu não vou ficar citando o nome do criminoso aqui e nem ficar mostrando as mensagens que ele compartilhou nas redes sociais, porque esse tipo de gente, que faz esse ato que ele fez, gosta de notoriedade. Eu já vim estudando, inclusive, há um certo tempo, essas figuras ligadas às células de terror. Até porque aqui no Brasil, acho que em 2021, se não me falha a memória, foi preso um brasileiro que teria ligação com um grupo de terror islâmico muito famoso chamado ISIS. Eu vou falar nessa abreviação, porque se eu falar aqui o nome dele todo, talvez o YouTube desmonetize o vídeo aqui da Revista Fórum, e a ideia é que isso não aconteça. E este brasileiro, inclusive, que deu até uma entrevista recente para um veículo da grande mídia, ele conta ali como é que ele foi aliciado, como é que ele se aproximou desses líderes ali, desse grupo de terror, e como é que ele virou um recrutador aqui no Brasil, sendo, inclusive, até este momento, o primeiro brasileiro comprovadamente na história com ligação com este tipo de grupo. E aí a gente sabe que no Brasil também tem uma lei de 2016 chamada Lei 13.260, que é a lei antiterror do Brasil, que basicamente prevê a punição para pessoas que cometem crimes de terror. Inclusive está tendo até uma divergência nesse momento agora sobre se dá para enquadrar esse criminoso de ontem de Brasília na lei ou não, porque o artigo 2º fala meramente de crimes de xenofobia, religiosos, preconceito, e o parágrafo 1º do artigo 2º fala sobre o que são atos de terror, inclusive portar explosivos, como ele estava, por exemplo, portando, seria um ato de terror, mas vai caber, evidentemente, a quem for formalizar ali a denúncia nas investigações para saber o que aconteceu. De antemão, assim que aconteceu esse ato ontem à noite, eu publiquei o seguinte no meu Twitter, tá? Quem leu as mensagens e, entre aspas, recados do terrorista, vai perceber os recados para possíveis outros, entre aspas, lobos solitários. Pelas falas, não parece que ele estaria agindo sozinho, mas se organizando para atos individuais com outros membros. Vejamos os próximos dias. Por quê? Quando você lia as mensagens que ele compartilhava ali, ele falava sobre uma sequência de atos que aconteceria e que não dependeria apenas dele, que ali teria sido iniciada supostamente uma revolução. E quem já estudou postagens em redes sociais, aliciamentos de pessoas para esses grupos de terror, sabe que aquele padrão de mensagem é o padrão de mensagem que circula entre os grupos. Foi assim com aqueles jovens que cometeram o crime, por exemplo, na França. Foi assim que aconteceu com os jovens que cometeram o crime na Espanha. E é assim que tem acontecido com vários jovens no mundo que agem supostamente como lobos solitários. Eles têm mudado essa estratégia de agir sozinho ao invés de agir em grupo, porque é muito mais difícil você pegar e localizar o chamado lobo solitário do que você localizar o indivíduo que está agindo em grupo, já que, em tese, esses chamados lobos solitários são pessoas normais, comuns, como era esse rapaz, inclusive, que a gente viu ali que foi radicalizado pelo bolsonarismo. Muita gente está me perguntando o que é que deve acontecer com o Bolsonaro. Eu acredito que a possibilidade do Bolsonaro ter a prisão preventiva decretada é real, e para o bem da democracia brasileira deveria ser decretada, porque ele preenche todos os requisitos estabelecidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, e eu vou mostrar para vocês aqui também. E a gente consegue ver como é que a banalização da política por parte de criminosos e que estão ali escondidos dentro do universo da política ligado ao bolsonarismo tem levado à radicalização das pessoas. Se vocês fizerem uma pesquisa rápida na internet, vocês vão perceber que de 2019 para cá, teve um aumento ali no número de pessoas se radicalizando ao extremismo. Inclusive o estado que este rapaz é originário ali é o estado onde mais se teve o crescimento de células ligadas ao nazismo nos últimos anos. A gente teve também um aumento ali de ataques em escolas nos últimos anos, e tudo isso junto ali com a política de ódio implantada no Brasil por Jair Messias Bolsonaro. Dizer que Bolsonaro não tem responsabilidade nenhuma pelo que está acontecendo seria, e eu sei que é um exagero para algumas pessoas a comparação que eu vou fazer aqui, seria o mesmo que dizer, por exemplo, que o Osama Bin Laden não teria culpa nenhuma ou relação nenhuma com as pessoas que pegaram os voos que pegaram e foram ali em direção ao World Trade Center em 2001, por exemplo, porque elas basicamente, o que estão dizendo, ele não cometeu ato de terror nenhum, ele apenas tirou a própria vida. Então seria a mesma coisa que eu dizer que as pessoas que sequestraram aqueles aviões de 2001, por exemplo, fizeram basicamente o quê? Tiraram a própria vida só e a morte dos demais foi uma consequência? Não. Estas pessoas estão sendo radicalizadas por Bolsonaro, por Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, Nicolas Ferreira,
Tarcísio de Freitas, Jovem Pan, Revista Oeste, fora os influenciadores do campo da direita bolsonarista que vivem espalhando exatamente as mesmas coisas que foram encontradas nas mensagens, né, nas redes sociais deste senhor que supostamente até alguns anos atrás era uma pessoa normal, do convívio normal, e que do nada, como diz a própria ex-companheira, passou a falar só de política e dizer que queria matar o ministro Alexandre de Moraes e que se quando ele fosse fazer esse ato tivesse alguém do lado dele, aconteceria ali uma situação mais trágica, uma situação pior. Quem viu a imagem, inclusive, viu que o que ele fez é um ato muito similar ao que acontece fora do Brasil com figuras ligadas ao ISIS, né? Ele simplesmente jogou os artefatos explosivos em direção ao prédio do STF. Quando os seguranças chegaram, ele acendeu um explosivo. Essa imagem está na internet, a gente não vai mostrar aqui por motivos evidentes, é uma imagem muito forte. E ele simplesmente deita em cima do explosivo. O explosivo é detonado e ele acaba perdendo a vida e deixa todas as mensagens que a gente viu. O Valdemar da Costa Neto já correu para dizer que não tem ligação nenhuma com o PL, que não tem nada a ver com as pessoas do 8 de janeiro, que era só um maluco, que era só isso, que era só aquilo. O Fábio Van Garten também já veio a público falar sobre isso. Só que para tristeza do bolsonarismo, duas coisas são péssimas para ele. Primeiro, o papinho de anistia foi para casa do chapéu. Se o Arthur Lira já tinha dito que até o final desse ano ele tomaria alguma atitude em relação a tal PEC da anistia, escreva, ele vai arquivar essa história. E segundo, o Rodrigo Pacheco vai fazer alguma coisa também. O Paulo Gonet Branco, se estava pensando em esperar mais para denunciar o Bolsonaro, eu acredito que não passará agora de dezembro, porque ele já tem materialidade suficiente para poder apresentar as denúncias contra o Bolsonaro. E a gente precisa lembrar que estas mensagens que foram enviadas por ele são códigos para outras pessoas. Eu até cheguei a falar com a minha esposa, eu não vou repetir a mensagem aqui, mas quem lê o texto, eu tô falando isso porque eu sou estudioso, gente, desse tipo de coisa, tá? Tem um certo tempo que eu venho estudando ali como é que esses grupos se radicalizam, como é que se aconteceu, por exemplo, a radicalização no universo do mundo muçulmano por parte de alguns indivíduos que, assim como se tem feito no Brasil, pegaram ali a Sharia. Aqui no Brasil eles pegam os 10 mandamentos e a Bíblia e distorcem. Lá no mundo muçulmano, esses extremistas pegaram a Sharia e o Corão e a Sunna e vai distorcendo para poder adequar ao seu discurso. Aqui no Brasil acontece a mesma coisa, porém com lideranças religiosas. Então, pastores como Silas Malafaia, o senhor Valdemiro Santiago, o senhor Marco Feliciano e todos os outros que fomentam o ódio ao próximo no seu discurso, acabam dando a possibilidade de surgirem pessoas como este rapaz aí. Na minha postagem de ontem, eu disse exatamente o seguinte: quem leu as mensagens e recados do terrorista vai perceber os recados para possíveis outros lobos solitários. Pelas falas, não parece que ele estaria agindo sozinho, mas se organizando para atos individuais com outros membros. Vejamos os próximos dias. E eu consegui identificar, inclusive, alguns códigos ali que acredito que a polícia já deve ter identificado também, né? Inclusive com mensagens ali que são repetidas, alguns trechos, inclusive com frases escritas em caixa alta, dentro de um contexto, e que eu falei até com minha esposa, isso aqui é uma mensagem clara, como se fosse um alarme que ele está disparando para que os demais indivíduos possam agir. E o que acabou acontecendo? Hoje, informação inclusive confirmada pelo doutor André Rodrigues, né, chefe ali da Polícia Federal, foi recebido um e-mail pelo STF com ameaças. E o e-mail dizia o seguinte: ele cita que as explosões eram apenas o início e que não teria descanso aos ataques contra a Suprema Corte do Judiciário Brasileiro. E em anexo aparece uma imagem da Bíblia e do Catecismo, né, da Igreja Católica, e aparece também uma arma de fogo, ou seja, todos os elementos para o que a gente chama de fundamentalismo religioso sendo aplicado. Carlito, você comentou no início do vídeo que você acha que o Bolsonaro deveria ser preso e que, inclusive, os elementos para a prisão dele já estariam preenchidos. Estariam? Estariam. De acordo com o que diz o Código de Processo Penal no seu artigo 312, traz o seguinte: a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Pelas mensagens, inclusive compartilhadas já ali em decisões tomadas pelo Dr. Paulo Gonet Branco, a gente já consegue perceber dois pontos claros, tá? Bem claros. Primeiro, ele já sabe que existe materialidade para denunciar
a organização criminosa liderada por Jair Messias Bolsonaro, por Valdemar da Costa Neto, supostamente, e por outros membros do Partido dos Ladrões, né, o PL, para poder ter tido os atos previamente organizados para a tentativa de golpe antes da eleição e os atos posteriores à tentativa de golpe depois do segundo turno das eleições, que resultaram, inclusive, no que aconteceu no 8 de janeiro. Então, o Bolsonaro vem preenchendo reiteradamente os elementos para se ter a sua prisão preventiva decretada. Eu sei que existe ali o pedido da defesa do devido processo legal, que está sendo cumprido com o Bolsonaro, mas eu já estou começando a me incomodar com um certo preciosismo que tem acontecido em relação a se ignorar o que diz a lei. Por quê? Em fevereiro, a gente viu que o Bolsonaro foi para a Embaixada da Hungria sem comunicar a nenhuma autoridade brasileira. Aquilo ali poderia simbolizar uma tentativa de fuga dele da sua responsabilização. Naquele mesmo final de semana, tinham sido presas ali pessoas do entorno do Bolsonaro. Posteriormente, se descobriu que ele tinha se escondido na Embaixada da Hungria. No final do mês de fevereiro, ele convocou aquele ato junto com Malafaia na Avenida Paulista, fomentando as mesmas coisas que o agente do terror de Brasília ontem espalhou. Depois se marcou um outro ato no Rio de Janeiro em abril, com o mesmo discurso que, inclusive, o agente do terror de Brasília ontem citou. E depois se marcou outro ato no dia 7 de setembro na Avenida Paulista, claro, com menos pessoas, mas que fomentaram ali exatamente as mesmas coisas que o agente do terror de Brasília espalhou. E detalhe, não é o primeiro ato, como a gente já citou aqui. Teve o ato que aconteceu da tentativa de invasão à sede da Polícia Federal, inclusive com explosivos em Brasília, ainda em 12 de dezembro, se não me falha a memória, de 2022. Tem o ato do Natal de 2022, tentativa de explodir um caminhão com querosene no aeroporto de Brasília, e agora tem esse outro ato. E como diz, inclusive, as mensagens do terrorista, não terão sessão. A polícia já encontrou, inclusive, outros explosivos, já encontrou, inclusive, um trailer que ele tinha. Já se sabe que ele fabricava vários explosivos de forma caseira e que ele faria parte de um grupo, inclusive, onde ele compartilhava esse tipo de mensagem. A gente só vai ter, meus amigos, isso sendo cessado de alguma maneira, não vai acabar rapidamente, porque, lamentavelmente, nós fomos tolerantes demais com os intolerantes e eles saíram da toca. E para voltar não vai ser tão fácil assim, que a gente vai precisar que a lei seja cumprida da maneira mais rigorosa possível para que o senhor Bolsonaro seja punido pelos crimes que ele cometeu e para que outras figuras que estão atentando contra a democracia brasileira também sejam responsabilizados, tá bom? Deixa aqui o seu comentário, compartilhe esse vídeo se você puder, se inscreva aqui no nosso canal e deixa like, me siga nas plataformas digitais também, tá? E se você gosta do meu trabalho, comenta aqui o que você acha que vai acontecer com Jair Messias Bolsonaro e me segue lá no meu canal também, o Historiador, tá bom? Grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!